30 de setembro de 2025, pode olhar aí, Léo da Foco está aqui hoje para receber em rodada dupla Jorge Rachid Abder Neto, que vai tratar neste primeiro encontro de inventário extrajudicial com menores incapazes, uma temática que cada vez mais vem tomando espaço dentre as discussões sobre acesso à justiça, justiça multiportas, e no caso específico aqui, no inventário extrajudicial com menores incapazes, onde de cara já fica aquela questão relacionada à participação ou não do Ministério Público, né? Porque tem menor. Vamos ver aqui, enquanto ele entra, como é que está o currículo do Jorge Rachid. Doutorando pela Instituição Toledo de Ensino, Itibauru, São Paulo, 2025. Doutor em Direito em Função Social do Direito, com ênfase em Direito Civil, notarial e registral pela FADISP, Faculdade Autônoma de Direito, 2022. Mestre pela Escola Paulista de Direito, a EPD. Mestre em Direito, olha ele aí, mestre em Direito Civil. Peraí, deixa eu dar um tchauzinho aqui para ele. Deixa eu ver se ele já aparece. Jorge, se quiser me convidar, o Instagram desde anteontem não está deixando eu convidar. Se você conseguir mandar o convite, eu aceito. Boa noite, Anelisa. Valeu, Jorge. Direito Notarial e em Direito Civil pela Universidade de Anhanguera, graduado em Direito pelo Centro Universitário do Estado do Pará, bolsista do Programa de Intercâmbio Sócrates Erasmus Mundos, realizado na Universidade de Coimbra, Portugal, e continua. Fala, Jorge, boa noite. Boa noite, Léo, tudo bem? Pô, que bom lhe receber aqui novamente, um prazer. Prazer é meu. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e com você? Graças a Deus. Jorge, um prazer lhe receber aqui para que a gente possa entender de modo amplo a que veio essa obra, Inventário Extrajudicial com Menores e Incapazes. Porque de cara já fica aquela pergunta, e o Ministério Público não deveria ser ouvido? Como é que funcionaria isso? Então, meu amigo, para a gente entender a aplicação dessa obra, qual é o público-alvo, quem é que se beneficia com esse trabalho maravilhoso seu, é que a gente se encontra aqui e para isso ele passa a palavra me dando de novo umas boas noites. Boa noite, Léo, boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui nessa live com você. Estava ansioso para ela. Nós também. E sem dúvida, o tema do inventário extrajudicial com menores incapazes, ele é um tema que surgiu da prática, não é um tema teórico, né? Um tema que surgiu pela ideia e a partir da ideia, não, ele veio da prática de atos notariais, a concretização do acesso à justiça nos cartórios extrajudiciais com a participação do Ministério Público, sim, Léo, muito importante. Olha! Mas o que houve? Com a resolução 571 de 2024 do CNJ, houve uma procedimentalização disso, né? Então, para a gente ter uma ideia do que é essa obra. Primeiro, é a única obra do mercado. Então, já fica aqui uma grande referência e agradecimento à Foco, mas, em especial. Mas se você pesquisar, vai ter artigos sobre o tema, mas não vai ter uma obra, não vai ter um livro no mercado igual a esse. E o que esse livro ele se diferencia? Além de buscar todos esses artigos que a gente foi, com as referências, há uma ideia organizada desse histórico. Então, o que ocorre? A gente vem aqui na obra a partir do que ocorreu e toda essa evolução até o seu aperfeiçoamento hoje. Então, a gente aborda tanto o aspecto do que é a capacidade, a ideia da desjudicialização no capítulo 2º. A gente fala ainda no capítulo 3º do inventário extrajudicial, partindo da ideia do notário, como aquela figura que está presente em todo município do Brasil, para atender diretamente o usuário, dando esse acesso à justiça a ele. Então, o que ocorre, Léo? O CPC, ele diz no artigo 610 que quando houver um menor incapaz, necessariamente a via tinha que ser judicial. E a primeira pergunta que fica é, por quê? Por que tem que ser assim?
Qual é o bem jurídico que está sendo protegido que a gente não pode resolver no cartório? No cartório, né? O que haveria de tão incomum ou falta de proteção para uma situação como essa que fosse fora da justiça? Perfeitamente. Com a morte, o que ocorre? Ocorre a transmissão involuntária dos bens para os herdeiros. No inventário em cartório é apenas uma regularização de fato do que já transmitiu por força da lei. Então, o que se busca? O aceite. Tem-se a ideia no ordenamento que ninguém herda dívidas, você herda até o limite da força A da força da herança. herança. Então, se o bem jurídico era receber algo que lesionasse esse incapaz, por esse princípio de não herdar dívidas, já seria um argumento contrário. O segundo ponto, as questões tributárias não esperam, né, Léo? Não esperam. Então, há de se fazer o inventário, recolher o imposto dentro do prazo de 60 dias, senão há multa tributária, há a questão do imposto de renda, tanto de quem faleceu a ser finalizado, quanto de quem está recebendo, seja uma pequena fração ideal de um imóvel, seja um patrimônio milionário. O que ocorre? Há o tributo ele não escolhe o seu destinatário, e ele vai incidir de pleno direito. O Ministério Público é igualmente ouvido, à semelhança da via... Jorge? Os requisitos estão hoje no artigo 12A da Resolução 571 do CNJ. Então, ocorre vários profissionais do direito comparecem ao tabelionato. Primeiro, um prestígio aos advogados, que é uma função essencial à justiça, continua representando todas as partes. O Ministério Público hoje já está procedimentalizado, de que o tabelião vai lavrar a escritura, vai fazer uma minuta, encaminhar a minuta para o Ministério Público. Então, no decorrer dos anos, até com esse início da desjudicialização de 2007 para cá, sempre houve uma desconfiança. Será que o cartório é realmente só o local que se bate o carimbo? Será que eu vou lá autenticar um documento, reconhecer uma firma? Então, há uma ideia ainda um pouco de burocrática, de cartório ele seria um local que não se conseguia destravar, que seria dificultoso, e é o contrário, né? A obra ela vem aclarar que é possível resolver isso e muito mais. Nossa, se eu consigo resolver um inventário com menor incapaz no cartório, o que eu não consigo resolver agora no cartório? E é uma tendência, né, de obras Brasil afora. Então, o que nós temos aqui na obra? Nós temos desde o primeiro caso, em que até o prefaciante, o Dr. Thomas Nosch, ele propôs, foi deferido, e foi um orgulho, né, para a atividade. Em seguida, ele produziu um artigo sobre o tema, e os colegas foram abraçando no interior do estado de São Paulo essa causa, foram orientando os advogados, o advogado pediu alvará, o juiz conseguia, então aí foi pipocando, digamos assim, vários pontos do estado. Então aí a gente teve o cuidado de analisar ponto a ponto, olha, na comarca tal, primeiro foi enviada a escritura, o magistrado abriu vista para o Ministério Público, depois concedeu seu alvará, foi para o cartório, lavrou, prestou conta depois no processo, arquivou e resolveu. Aí assim ia, só que com muita falta na raça, né, Léo? Não tinha um procedimento, não tinha nada. E muitas vezes poderia ter até uma dupla custa. Ou uma dupla gratuidade, que teria que conseguir gratuidade judicial, ia no cartório, ou duas custas judiciais. Ele pagava para pedir alvará e pagava para fazer a escritura. E com isso foi se evoluindo. Dentro dessa perspectiva, 8 estados regulamentaram a questão. Então, já tive na época casos em que eu falava assim para o cliente, olha, eu não posso fazer, mas se você for ali no Paraná ou no Santa Catarina, a autorização da corregedoria para fazer. Veja que incrível isso. Eu, infelizmente, não posso lhe ajudar, a menos que você consiga um alvará judicial, nesse sentido, orientava e tudo. A partir daí, houve inconformismo, né? Não tem por que um estado não aceitar e o outro não. O estado de São Paulo ele é historicamente mais conservador, mais cauteloso para esse tipo de inovação. Então, o que era visto, como diz o Thomas, como uma heresia jurídica, uma ideia, algo teratológico, dificultoso, uma grande teoria, ele surgiu da prática, da vivência, da necessidade de celeridade, de resolver a vida da população. Então, como ele mesmo diz, e eu repito,
o que ocorre nesse caso? A própria população sentiu a necessidade e surgiu a partir daí de todos que abraçaram a causa, né? Então isso é muito importante. E a partir daí essa aceitação, o regramento nacional, então todo esse histórico a gente abordou na obra. Léo, eu acho que o teu áudio não estou conseguindo te ouvir. Caramba, desculpa. Meu cachorro latiu, eu deixei no mudo e fiquei lendo. Então vamos lá. Então, o Dr. Thomas, ele faz justamente essa colocação. Tive a honra de lavrar o primeiro inventário extrajudicial com incapaz no Brasil em 2021. E ele continua assim: a quem lê esta obra, deixa um convite, um chamado. Leia com os olhos de quem faz parte da mudança, porque essa não é mais uma tese. É uma realidade que agora tem nome, estrutura, doutrina, jurisprudência e norma, né? Voltou, Nelis, voltou. E aí, Jorge, dito isso, eu lhe peço uma explicação sobre aquilo que justamente eu dizia. Como fica a participação do Ministério Público nesse inventário extrajudicial com menores incapazes, que foi sempre a grande temática. O Ministério Público tem visto, o Ministério Público é o meu Deus do céu, é o guardião da lei, enfim. Como é que fica essa questão com o inventário extrajudicial? Perfeito, Léo. O Ministério Público ele é o fiscal da lei, então ele não poderia ficar de fora. O advogado também é essencial à administração da justiça e também não poderia ficar de fora. Por isso a necessidade de compatibilizar todos esses interesses e o tabelião ele vai lavrar, captar a vontade das partes. Portanto, hoje, de acordo com o procedimento, tanto da resolução que deixou em aberto para cada estado, principalmente cada Ministério Público Estadual, dispor da maneira que bem entender, no estado de São Paulo especificamente ocorre da seguinte forma, e a gente aborda também um capítulo próprio. O tabelião ele lavra a minuta da escritura, colhendo a manifestação de vontade de todos, ela tem que ser uma partilha igualitária e na totalidade, não pode partilhar só um bem e ficar de fora a posteriori, tem que ser todos os bens e a partilha em fração ideal. Então não há prejuízo algum ao incapaz. Como dito até no início, não herdará dívidas, mas as obrigações já serão transmitidas, a exemplo do IPTU, dentre outras obrigações. Então manda-se essa minuta para o Ministério Público. O Ministério Público, dentro da sua autonomia funcional, independência funcional, ele vai avaliar se há o prejuízo para o menor incapaz, que a princípio fica prejudicado porque ele está recebendo de forma igualitária, salvo uma questão de fraude ou algo bem específico do caso concreto que denote algum eventual prejuízo, ele pode ou não oferecer um parecer favorável. Ele oferecendo esse parecer favorável, a gente coloca uma cláusula na escritura, constando o parecer favorável do Ministério Público desse procedimento interno, realiza o ato, o representante legal vai assinar ou o assistente, em seguida a gente remete cópia novamente para o Ministério Público para ele arquivar o fim desse procedimento. Caso seja negativo, aí o procedimento se encerra, é facultado sempre o requerimento administrativo para o juiz corregedor permanente verificar essa possibilidade, mas a princípio, quando o Ministério Público emana um parecer desfavorável, aí na esfera judicial se resolveria. Mas o que a gente acredita é que são casos extremamente raros. O ponto da questão, Léo, é atentar para o leitor de ter conhecimento do assunto. Primeiro, tem advogado ainda que não sabe que precisa fazer, que pode fazer um inventário em cartório. Então, com o menor incapaz, então é um tema assim, muito chocante. Quando a gente vê assim, nossa, não sabia. Antes era possível fazer quando o menor ele tinha 16 anos e você tinha que emancipar ele para lavrar. Isso continua possível. Nesse caso, ele é emancipado, nem para o Ministério Público a gente precisa encaminhar. Mas os abaixo de 16 anos agora também têm essa faculdade. Então, é um prazer poder viver essa evolução da história, né, dos cartórios até os dias atuais, no qual a gente consegue
realizar esses atos. Nós já temos feito esses atos, não é só uma questão não prática. E ao final da obra, eu também tive o cuidado, Léo, de colocar dicas práticas para aperfeiçoar a advocacia, no sentido de otimizar esse diálogo com o tabelião, com o cartório, no que tange a prazos, documentos. O advogado, ele pode, ou o profissional de direito, ele pode, por onde eu começo? Eu vou no cartório, eu vejo os primeiros documentos, qual tabelião tem competência para lavrar. Então, tudo isso está bem explicado aqui no livro, como um norte, né, para os operadores do direito. E todas essas polêmicas também que vêm, não só para denotar o conhecimento, para estimular esse debate constante. O próprio CPC diz que o Ministério Público, mesmo que ele não se manifeste, só vai haver uma nulidade do ato se ficar comprovado um prejuízo efetivo. Então, será que nos próximos anos, mesmo que o Ministério Público não se manifeste, isso não vai ser possível de fazer em cartório? E no caso de prejuízo, nesse caso o Ministério Público se manifesta? Na via extrajudicial foi mais uma cautela do CNJ, que diante de uma omissão legislativa, um tema muito difícil, muito polêmico, o CPC ele é frontalmente contrário, o CNJ, vendo a evolução da atividade, aperfeiçoou ela, dando esse voto de confiança para os notários. Então, é muito gratificante poder atuar e também escrever sobre essa matéria. Jorge, maravilha. E aí, você disse, olha, por vezes os advogados nem sabem que é possível, que pode, né? Então, essa live, ela serve também, além de apresentar a sua obra, como luz para essa outra via, esse outro caminho. E aí, nessa linha, eu gostaria de explorar muito uma questão que você traz na página 100 do seu livro, que é justamente as vantagens do inventário extrajudicial. Eu poderia, de cabeça, citar algumas, mas nada melhor do que lhe ouvir, no alto da sua sabedoria prática, quais são essas vantagens. Perfeito, Léo. As vantagens são as seguintes. A forma extrajudicial, sem dúvida nenhuma, ela é mais rápida, ela é mais célere do que a via judicial, por conta dos prazos e do rito processual. Em seguida, ela é igualmente segura à via judicial. Então, o cartório ele não é um concorrente do Poder Judiciário, ele atua em cooperação com o Poder Judiciário em prol do acesso à justiça. Em seguida, hoje, no estado de São Paulo, ele chega a ser até a via mais barata. Olha. Por que mais barata? Porque na lei de custa do estado de São Paulo diz que vai ser paga as custas judiciais, serão pagas, incluída a meação e a herança. E na via notarial, só se paga sobre efetiva herança. A meação a gente partilha ela na escritura, mas não cobra. Nem TCMD incide sobre meação. Ele só incide sobre a efetiva herança. E as custas do tabelião também. Então, há uma certa, se me permite colocar, inconstitucionalidade nessa lei de custas paulista, que eu coloco também na obra, porque a via notarial ela vai ficar ou igual ou mais barata. Por quê? Porque incluída a meação, ela pode ou não alterar de faixa. A cobrança ela é por faixa, dentro do limite de UFESP da lei estadual. Então, veja, você consegue resolver mais rápido no cartório. Você consegue uma forma igualmente segura. Tem um advogado que é prestigiado. O Ministério Público se manifesta e tem potencialmente a possibilidade de ser mais barato, só tem vantagem nisso. Só tem vantagem. Em seguida, esse documento base, ele vai ser encaminhado aos órgãos públicos para transmissão de direitos, independentemente de homologação judicial. Então, realmente, isso é muito bom e estimula esse acesso à justiça. Maravilha. Jorge, eu estou muito feliz com a sua presença aqui, apresentando essa nova obra, e eu deixo para você as palavras finais, aquelas palavras assim, de estímulo, motivação, de coragem, para quem está conhecendo o tema agora e fala, olha, não é modismo, não é uma invenção, é concreto, e isso já é viável, né? Perfeito, Léo. Eu faço das minhas palavras
um pouco do que foi dito no prefácio também pelo Thomas, no sentido de que essa evolução, ela não é do Jorge, do Léo, ela é da população como um todo, que abraçou a causa. Ela é uma conquista do notariado brasileiro, é uma conquista da advocacia também que atua, é uma credibilidade que o CNJ deu às serventias notariais para que pudessem lavrar esse ato. Então, quando você vê na lei alguma norma proibitiva, a gente tem que ver se hoje ela está situada ou não, se ela saiu um pouco daquele contexto anterior. E essa inquietude, sobretudo com mentes pioneiras, com ideias práticas de resolução do problema, é a partir do problema que o direito acompanha. E não a gente vem com uma ideia teórica, goela abaixo, para aplicar um direito que pouca efetividade tem. Então, ele já surge de uma maneira efetiva e estimulante. Então, é uma obra que serve tanto para a esfera acadêmica, para o seu estudo, aperfeiçoamento, evolução, mas, sobretudo, também para quem atua na prática. E também, com a riqueza de detalhes, eu não posso deixar de falar para quem também faz concurso. É um tema que volta e meia cai em concurso, o tema é novo e certamente vai agregar para você. O advogado que tem acesso a esse conteúdo, ele pode abrir a cabeça para um novo nicho de mercado para ele eventualmente atuar, se ele assim o desejar. E, então é um prazer muito grande trazer para o mercado essa obra pioneira, única do mercado, que certamente vai agregar conteúdo para o leitor. Obrigado, Léo. Foi um grande prazer estar aqui contigo. Ô, Jorge, o prazer é todo meu. E eu tenho certeza que aqueles que nos ouvem em reprise ou ao vivo aqui vão se valer da obra e vão sim prosperar na carreira de advogado ou no concurso público de cartórios, né? Então, desejo sucesso e que venham outras edições com atualizações, com incrementos, com tudo que você nos trouxer de melhorias para essa obra que começa já vitoriosa. Jorge, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Ah, detalhe importante. Lá no site da FOP consegue baixar a degustação gratuita da obra para conhecer como o Jorge escreve e aí sim conseguir comprar com facilidade. Então, fiquem todos agora sim com Deus e com saúde e até nosso próximo encontro. Obrigado, Jorge. Obrigado, Léo. Até mais. Grande abraço. Grande abraço.